Mulheres que correm com os lobos. Armadilha número 8. A dança descontrolada, a obsessão e dependência. A velha senhora cometeu 3 erros de avaliação. Embora no nível do ideal espere-se que ela seja o guardião, o guia da psique, ela está cega demais para ver a verdadeira natureza dos sapatos pelos quais ela própria pagou. Ela é incapaz de perceber que a menina ficou encantada por eles ou mesmo de detectar o caráter do homem de barba ruiva que está esperando perto da igreja. O velho da barba ruiva tamborilou nas solas dos sapatos da menina, e a vibração dessas cócegas pôs os pés da menina a dançar. Ela dança agora. Ah, como dança! Só que não consegue parar. Tanto a velha senhora, que supostamente deveria agir como guardiã da psique, quanto a menina, que deveria exprimir a alegria da psique, estão completamente desvinculadas de todo o instinto e bom senso. A menina já tentou tudo: adaptar-se à velha senhora, não se adaptar, ser dissimulada, ser boazinha, perder o controle e sair dançando, dominar-se e tentar voltar a ser boazinha. Nesse ponto, sua terrível privação do espírito e do significado mais uma vez a força a apanhar os sapatinhos vermelhos, a calçá-los e a começar sua última dança, a dança que a levará para o vazio da inconsciência. Ela trivializou uma vida árida e cruel, instalando com isso na sua sombra um anseio ainda maior pelos sapatos da loucura. O homem de barba ruiva transmitiu vida a alguma coisa, mas não a menina, aos sapatos torturantes. A menina começa então a desperdiçar sua vida num redemoinho que, como qualquer tipo de dependência, não gera a abundância, esperança ou felicidade, mas sim trauma, medo e esgotamento. Para ela, não há descanso. Quando ela tenta entrar rodopiando no adro de uma igreja, há ali um espírito guardião que não lhe permite a entrada. O espírito lança-lhe a seguinte maldição: você irá dançar com esses sapatos vermelhos até que fique como uma alma penada, como um fantasma, até que sua pele pareça suspensa dos ossos, até que não sobre nada de você, a não ser entranhas dançando. Você irá dançar de porta em porta por todas as aldeias e baterá 3 vezes a cada porta. E, quando as pessoas espiarem quem é, verão que é você e temerão que seu destino se abata sobre elas. Dancem, sapatos vermelhos. Vocês devem dançar. O espírito guardião a encerra, portanto, numa obsessão que é análoga a uma dependência física. A vida de muitas mulheres criativas seguiu esse modelo. Quando era adolescente, Janis Joplin tentou se adaptar aos costumes da sua cidadezinha. Mais tarde, ela se rebelou um pouco, escalando os morros à noite e cantando lá de cima, andando na companhia de artistas. Depois que seus pais foram chamados à escola para dar conta do comportamento da filha, ela começou uma vida dupla, agindo na superfície com modéstia, mas atravessando escondida a fronteira para ouvir jazz. Ela entrou para a universidade, adoeceu gravemente em virtude da dependência às drogas. Recuperou-se e tentou levar uma vida normal. Aos poucos, ela voltou a beber. Formou uma pequena banda, envolveu-se com drogas e assumiu de vez os sapatos vermelhos. Ela dançou e dançou até morrer de overdose aos 27 anos de idade. Não foi a música, nem o canto, nem a vida criativa finalmente liberada de Janis Joplin que a mataram.
Foi a falta de instinto para reconhecer as armadilhas, para saber quando basta, para criar limites para a defesa da saúde e do bem-estar, para entender que os excessos quebram alguns ossinhos psíquicos, depois outros maiores, até que finalmente todo o esqueleto de sustentação da psique cai por terra e a pessoa vira uma massa amorfa em vez de uma força poderosa. Ela precisava somente de uma sábia imagem interna a qual pudesse se agarrar. Um resquício de instinto que durasse até que ela pudesse dar início ao longo trabalho de reformulação do instinto e da percepção íntima. Ela só precisava dar ouvidos à voz selvagem que vive dentro de todas nós, a que sussurra: fique aqui o bastante, fique o tempo necessário para reanimar sua esperança, para abandonar seu sangue frio terminal, para renunciar a meias-verdades defensivas, para se insinuar, para abrir caminho com precisão ou com violência. Fique aqui o suficiente para ver o que é bom para você, para se fortalecer, para fazer aquela tentativa que terá sucesso. Fique aqui o suficiente para completar a corrida, não importa quanto tempo demore ou de que forma isso ocorra. A dependência. Não é a alegria da vida que mata o espírito da menina na história dos sapatinhos vermelhos. É a sua falta. Quando a mulher não tem consciência da própria privação, das consequências do uso de veículos e substâncias mortíferas, ela está dançando, dançando sem parar. Seguem eles o negativismo, os relacionamentos infelizes, as situações de exploração, sejam elas as drogas ou o álcool. Eles são como os sapatos vermelhos. É dificílimo livrar a pessoa deles depois que eles se instalaram. Nessa dependência compensatória dos excessos, a velha senhora da psique desempenha um papel importantíssimo. Ela foi cega como ela só. Agora adoece, fica imóvel, deixando um perfeito vazio na psique. Agora não há mais ninguém para dar uns conselhos à psique desvairada. A velha senhora acaba morrendo mesmo, não deixando absolutamente nenhum local seguro na psique. E a menina dança. A princípio, ela vira os olhos de êxtase, mas, logo, quando os sapatos a deixam exausta de tanto dançar, seus olhos viram de horror. Dentro da psique selvagem estão os instintos de sobrevivência mais ferozes de cada mulher. No entanto, a menos que ela pratique sua liberdade interna e externa com regularidade, a submissão, a passividade e o tempo passado no cativeiro embotam seus dons inatos de visão, de percepção, confiança e outros, aqueles de que ela precisa para ser independente. A natureza instintiva nos diz quando basta. Ela é prudente e protege a vida. A mulher não pode compensar toda uma vida de traições e mágoas entregando-se a excessos de prazer, de raiva ou de rejeição. Espera-se que a velha senhora da psique marque o tempo. Espera-se que ela diga quando. Nessa história, a velha senhora está liquidada, arrasada. Para nós, é às vezes difícil perceber quando estamos perdendo os nossos instintos, pois, com muita frequência, trata-se de um processo insidioso que não se completa num único dia, mas que se estende por um longo período. Da mesma forma, a perda ou amortecimento do instinto é muitas vezes apoiada pelo ambiente cultural e, ocasionalmente, até por outras mulheres que suportam a perda do instinto como um meio de corroborar o fato de pertencerem a uma cultura que não mantém um habitat propício à mulher natural.
A dependência começa quando a mulher perde sua vida feita à mão e cheia de significado, e passa a ter uma fixação em resgatar, de qualquer forma, qualquer coisa que lembre essa vida. Na história, a menina insiste em tentar se reunir aos diabólicos sapatos vermelhos, muito embora eles cada vez mais a façam perder o controle. Ela perdeu seu poder de discriminação, sua capacidade de perceber a verdadeira natureza das coisas. Devido à perda da sua vitalidade original, ela se dispõe a aceitar um substituto fatal. Na psicologia analítica, diríamos que ela abdicou do self. A dependência e a ferocidade estão relacionadas. A maioria das mulheres esteve em cativeiro pelo menos por um curto período, e algumas por um tempo interminável. Algumas só foram livres in útero. Todas perdem parte do instinto durante esse período. Em algumas, fica prejudicado o instinto a respeito de quem é uma boa pessoa, e com frequência essa mulher é induzida ao erro. Em outras, a capacidade de reagir à injustiça se vê radicalmente reduzida, e elas muitas vezes se transformam em mártires relutantes, prontas para a retaliação. Em outras, ainda, o instinto de fugir ou enfrentar é enfraquecido, e elas se transformam em vítimas. A lista ainda continua. Por outro lado, a mulher em pleno uso de sua mente selvagem rejeita as convenções que não sejam propícias nem sensatas. A dependência de substância química é uma verdadeira armadilha. As drogas e o álcool são muito parecidos com um amante violento que nos trata bem a princípio e depois nos espanca. Pede desculpas, é gentil por algum tempo e, de repente, volta a nos espancar. A armadilha consiste em tentar ficar, levando em conta o lado bom, enquanto procuramos ignorar o lado negativo. Isso está errado. Nunca poderia funcionar. Janis Joplin começou também a realizar os desejos selvagens de outras pessoas. Ela assumiu uma presença arquetípica que os outros não tinham coragem suficiente para assumir. Eles aplaudiam nela a rebeldia como se ela pudesse libertá-los, sendo selvagem no lugar deles. Janis fez mais uma tentativa de se adequar antes de começar seu longo mergulho no comportamento obsessivo. Ela se juntou a fileiras de outras mulheres vigorosas, porém feridas, que se descobriram funcionando como xamãs para as massas. Elas, também, ficaram exaustas e caíram dos céus. Frances Farmer, Billie Holiday, Annie Sexton, Sylvia Plath, Sarah Teasdale, Judy Garland, Bessie Smith, Edith Piaf e Frida Kahlo. É triste que a vida das nossas figuras modelo de mulheres selvagens e artísticas preferidas tenha terminado de forma trágica e prematura. Uma mulher braba não tem força suficiente para assumir, no lugar de todo mundo, um arquétipo extremamente almejado, sem entrar em colapso. A mulher braba está em processo de cura. Não costumamos pedir a um convalescente que carregue um piano escada acima. A mulher que está voltando precisa ter tempo para se fortalecer. As pessoas que são apanhadas e levadas pelos sapatos vermelhos sempre começam pensando que qualquer substância da qual estejam dependentes representa uma forma ou outra de salvação. Às vezes, isso lhes dá uma sensação de poder fantástico, ou uma falsa sensação de que têm energia para ficar acordadas a noite inteira, para criar até o amanhecer, para ficar sem comer.
Ou talvez a dependência permita que elas durmam sem temer demônios internos, acalme seus nervos, ajude a que elas não se importem tanto com tudo aquilo com que tanto se importam, ou talvez as ajude a não querer mais amar nem ser amada. No entanto, no final das contas, a dependência só cria, como vemos na história, uma paisagem borrada que gira com tal velocidade que no fundo não se está vivendo uma vida de verdade. A dependência é uma baba-yaga enlouquecida que devora crianças perdidas e as deixa à porta do carrasco. Na casa do carrasco. A tentativa de tirar os sapatos tarde demais. Quando a natureza selvagem quase foi exterminada, nos casos mais extremos, é possível que uma deterioração esquizoide e ou uma psicose possam dominar a mulher. De repente, ela pode simplesmente ficar na cama, recusar-se a se levantar, vaguear de um lado para o outro de roupão, esquecer distraída cigarros acesos, 3 em cada cinzeiro, chorar sem conseguir parar, passear descabelada pelas ruas, abandonar a família de repente para vaguear por aí. Ela pode ter tendências suicidas. Ela pode se matar acidentalmente ou de propósito. No entanto, e muito mais comum, é o fato de a mulher simplesmente ficar entorpecida. Ela não se sente nem bem nem mal. Apenas não sente nada. E o que acontece com a mulher quando suas vibrantes cores psíquicas são mescladas? O que acontece quando se misturam o vermelho escarlate, o azul safira e o amarelo topázio? Os pintores sabem. Quando alguém mistura cores vibrantes, o resultado é uma cor chamada lama. Não a lama que é fértil, mas uma lama que é estéril, sem cor, estranhamente pálida, que não emite luz. Quando o pintor cria lama na tela, ele precisa começar tudo de novo. Essa é a parte difícil. É aí que os sapatos têm de ser arrancados à força. Dói o movimento de se isolar da dependência destrutiva. Ninguém sabe por quê. Seria de se esperar que as pessoas sentissem alívio. Seria de se esperar que elas se sentissem salvas no último instante. Seria de se esperar que elas se alegrassem. Mas não. Elas entram em pânico. Ouvem dentes rangendo e descobrem que são os seus próprios dentes que fazem esse barulho. Sentem que estão sangrando de certo modo, apesar de não se ver nenhum sangue. No entanto, é essa dor, essa separação, essa situação de não ter em que se afirmar, de não ter uma casa para onde voltar. É exatamente isso que é necessário para recomeçar, para voltar à vida feita à mão. Aquela elaborada por todos nós com cuidado e atenção a cada dia. A dor chega quando a pessoa se vê separada dos sapatinhos vermelhos. Essa separação é, porém, a nossa única esperança. Ela vem repleta de bênçãos incondicionais. Os pés vão crescer de novo. Vamos descobrir nosso próprio caminho. Vamos nos recuperar. Um dia, vamos voltar a correr, saltar e pular. Quando isso acontecer, a vida feita à mão estará pronta. Nós a assumiremos e nos encheremos de espanto por termos tido a sorte de ter mais uma oportunidade. O retorno à vida feita à mão. A cura dos instintos feridos. Quando um conto de fadas termina como esse, com a morte ou a mutilação do protagonista,
nós nos perguntamos como o fim poderia ter sido diferente. Em termos psíquicos, é bom criar um local intermediário, uma estação secundária, um lugar bem escolhido quando se escapa da fome. Não é demais tirar 1 ano ou 2 para avaliar os nossos ferimentos, procurar orientação, ministrar os medicamentos, meditar sobre o futuro. 1 ano ou 2 é um tempo limitado. A mulher braba é aquela que está tentando voltar. Ela está aprendendo a acordar, a prestar atenção, a parar de ser ingênua, desinformada. Ela apanha a vida nas próprias mãos para reaprender os instintos femininos profundos. É essencial para começar que se veja como eles foram destituídos. Quer os danos tenham sido sofridos pela sua arte, pelas suas palavras, estilos de vida e pensamentos, quer pelas suas ideias, e se você tiver tricotado um pullover de muitas mangas para si mesma, acabe com esse emaranhado e siga adiante, para além dos anseios e desejos, para além dos métodos cuidadosamente ponderados que adoramos discutir e urdir. Há uma simples porta à espera de que a cruzemos. Do outro lado, há pés novos. Vá até lá, rasteje até lá se for necessário. Pare de falar e de se atormentar. Simplesmente haja. Não temos controle sobre quem nos põe nesse mundo. Não podemos influenciar a fluência com a qual nos criam. Não podemos forçar a cultura a se tornar hospitaleira instantaneamente. No entanto, as boas notícias consistem em podermos viver nossas vidas, mesmo depois de feridas, mesmo num estado feroz, mesmo que estejamos no cativeiro. O projeto psicológico para voltar ao nosso self de direito é o seguinte: tenha extrema prudência e cuidado no sentido de se soltar aos poucos da selva, instalando uma estrutura ética ou de proteção com a qual você tem acesso a meios para medir se há excesso de alguma coisa. Geralmente, você já é bastante sensível para detectar quando há falta de alguma coisa. Portanto, a volta à psique, livre e selvagem, deve ser empreendida com ousadia, mas também com ponderação. Em psicanálise, gostamos de dizer que, para que alguém possa realmente ajudar, promover curas, é tão importante aprender o que não fazer quanto o que fazer. A volta ao estado selvagem, depois do cativeiro, exige as mesmas precauções. Examinemos esse movimento mais de perto. As armadilhas, arapucas e iscas envenenadas deixadas para a mulher selvagem são específicas à sua cultura. Relacionei aqui algumas que são comuns à maioria das culturas. Mulheres com formações religiosas e étnicas diversas terão outros insights específicos. O que estamos compondo é um mapa da floresta que habitamos, onde moram os predadores e qual é o seu modus operandi. Disse que uma única loba conhece cada criatura do seu território num raio de quilômetros. É esse conhecimento que lhe permite viver com a maior liberdade possível. A recuperação do instinto perdido e a cura do instinto ferido estão realmente ao nosso alcance, pois tudo volta quando a mulher presta mais atenção, ouvindo, olhando e pressentindo o mundo ao seu redor, e, depois, agindo como vê os outros agindo, com competência, eficácia e dedicação. A oportunidade de observar outros que tenham instintos intactos é vital para esse resgate. Com o tempo, a observação, a atenção e o comportamento integrado
transformam-se num modelo de ritmo próprio, um ritmo que se pratica até que ele seja reaprendido e volte a se tornar automático. Se a nossa natureza selvagem foi ferida por alguma coisa, nós nos recusamos a nos deitar para morrer. Nós nos recusamos a trivializar esse ferimento. Invocamos os nossos instintos e fazemos o que tem que ser feito. A mulher selvagem é, por natureza, veemente e talentosa. No entanto, por ter sido separada dos seus instintos, ela é também ingênua, acostumada à violência, adaptável a ficar isolada tanto do pai quanto da mãe. Os amantes, as drogas, a bebida, o dinheiro, a fama e o poder não têm como abrandar os danos sofridos. No entanto, uma volta gradativa à vida instintiva tem condição de fazer isso. Para tal, a mulher precisa ser uma mãe selvagem, boa o suficiente. E adivinhem quem está esperando para ser essa mãe? A mulher selvagem gostaria de saber o que está fazendo com que você demore tanto para chegar até ela, para realmente estar com ela, não apenas de vez em quando, mas com regularidade. Se você estiver lutando para fazer algo a que dê valor, é importantíssimo que se cerque de pessoas que deem apoio inequívoco ao seu trabalho. É tanto uma armadilha quanto um veneno ter supostos amigos que sofrem dos mesmos males, mas não têm nenhum desejo verdadeiro de se curar. Esses tipos de amigos incentivam a pessoa a agir de modo escandaloso, fora dos seus ciclos naturais, fora de sincronia com suas necessidades profundas. Uma mulher braba não pode se dar ao luxo de ser ingênua. Por estar voltando à sua vida inata, ela deve considerar os excessos com um olhar cético e ficar alerta para os custos que eles representam para a alma, a psique e o instinto. Como os filhotes de lobo, vamos decorar as armadilhas, como são feitas e de que modo são armadas. É dessa forma que permanecemos livres. Mesmo assim, os instintos não recuam sem deixar ecos e rastros de sentimento, que podemos seguir para resgatá-los. Embora uma mulher possa estar presa às garras de veludo da propriedade e das restrições, quer ela esteja a um passo da destruição decorrente dos excessos, quer tenha apenas começado a mergulhar neles, ela ainda assim ouve os sussurros do Deus selvagem no seu sangue. Mesmo nas piores circunstâncias, como nas descritas na história dos sapatinhos vermelhos, até os instintos mais prejudicados podem ser curados. Para corrigir tudo isso, vamos ressuscitar a mulher selvagem na nossa natureza inúmeras vezes, sempre que o pêndulo estiver muito inclinado numa direção ou na outra. Vamos saber quando há motivos para preocupação, pois, em geral, o equilíbrio amplia a nossa vida enquanto o desequilíbrio a limita. Uma das coisas mais importantes que podemos fazer é compreender a vida, toda a vida, como um corpo vivo em si, provido de respiração, de renovação de células, mudança de pele e resíduos. Seria tolice se imaginássemos que o nosso corpo não tivesse resíduos mais de uma vez a cada 5 anos. Seria um absurdo pensar que, só porque comemos ontem, não deveríamos ter fome hoje. Trata-se de um disparate idêntico imaginar que, uma vez solucionada uma questão, ela permanece resolvida. Que, depois que aprendemos algo, continuamos conscientes disso para todo sempre. Não. A vida é um imenso organismo que cresce e diminui em áreas diferentes, com ritmos diferentes. Quando somos, como o corpo, dedicando-nos ao crescimento,
atravessando as piores situações, apenas respirando ou descansando, estamos muito vivas. Estamos imersas nos ciclos da mulher selvagem. Se pudéssemos perceber que a tarefa consiste em continuar trabalhando, seríamos muito mais bravas e muito mais pacíficas. Para manter a nossa alegria, às vezes temos de lutar por ela. Temos de nos fortalecer e ir fundo, combatendo da forma que considerarmos mais astuta. A fim de nos preparar para o sítio, podemos ter de abdicar de muitos confortos por algum tempo. Podemos viver sem a maioria das coisas por longos períodos, praticamente sem qualquer coisa, mas não sem a nossa alegria, não sem aqueles sapatos vermelhos feitos à mão. O verdadeiro milagre da individuação e resgate da mulher selvagem está em que todas nós começamos o processo antes de estarmos prontas, antes de termos a força suficiente, o conhecimento suficiente. Começamos um diálogo com pensamentos e sentimentos que tanto nos tocam com delicadeza quanto trovejara dentro de nós. Reagimos antes de saber falar a língua, antes de saber as respostas e antes de saber exatamente com quem estamos falando. No entanto, a semelhança da mãe loba que ensina seus filhotes a caçar e a ter cuidado, é essa a forma pela qual a mulher selvagem ganha corpo através de nós. Começamos a falar com a sua voz, adotando seu ponto de vista e seus valores. Ela nos ensina a enviar a mensagem da nossa volta a quem for como nós. Conheço alguns escritores que têm este lema colocado acima de sua escrivaninha. Conheço uma que o leva dobrado dentro do sapato. É um trecho de um poema de Charles Simic, que serve de orientação definitiva para todas nós. Quem não sabe uivar, não encontrará sua matilha. Se você quiser reconvocar a mulher selvagem, recuse-se a ficar no cativeiro. Com os instintos aguçados para ter equilíbrio, salte para onde bem entender. Uive à vontade. Apanhe o que estiver à mão. Descubra tudo o que puder. Deixe que seus olhos revelem seus sentimentos. Examine tudo. Veja o que puder ver. Dance usando os sapatos vermelhos, mas certifique-se de que eles sejam os que você mesma fez à mão. Você será uma mulher cheia de vida.